Hoje para falarmos sobre a campanha Tocando o Coração. Campanha Tocando o Coração, idealizada pelo Ivanildo José, coordenada aí pelo Alex Braga, pelo Ivanildo José também, e com o apoio, né, da Rádio 9 de Julho, do Instituto Rocha Brasil, do Grupo Curados para Amar, da Associação Antialcoólica, né, e realizada aqui pelo programa Tocando em Frente. E essa campanha, qual o objetivo dessa campanha, né? É criar um banco de vagas sociais a custo zero para que pessoas em estado de vulnerabilidade social, pessoas que não tenham condições de arcar com os custos de um tratamento via internação, a ideia é que a campanha consiga, né, realizar esse meio de campo, né, consiga permitir ou dar a essas pessoas essa oportunidade a partir dessas instituições parceiras que estão vinculadas à campanha Tocando o Coração. E hoje a gente está aqui com o Ivanildo José, da Casa Dia, né? Com o Rodrigo Alves, do Instituto Nova História, com o Mauro Rosas, da Comunidade Terapêutica Paz e Amor, e aqui no estúdio, Mauro Rosas, o Ivanildo José e o Rodrigo Alves, e por telefone o pastor Alessandro Alves Rodrigues, lá da Clínica Sumed, em Itapeva, Minas Gerais. Nós vamos conversar com essas 4 pessoas, né, representando essas instituições que aderiram a essa campanha. E como contrapartida, né, da campanha, a gente pensa em trazer sempre para cá o pessoal dessas instituições para podermos falar um pouquinho delas, né? Como que é, Mauro? Mauro Rosa, não é Mauro Rosas. Boa noite, Mauro, tudo bem com você? Boa noite, tudo em paz, graças a Deus, né? Obrigado pelo convite de participar dessa campanha, né? Que a nossa comunidade possa, mais uma vez, poder colaborar com todos, né? Eu sofrer com essa doença aí que ataca o Brasil e o mundo, né? Obrigado pela participação. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ivanildo de Andrade, boa noite ao programa Tocando em Frente, a todos que estão do outro lado da rádio, e vamos falar de soluções, recuperação. Eu acredito que esse rádio, esse meio de comunicação, nada mais, nada menos é para debater, para falar que existe solução para o dependente químico, sim. Uma satisfação estar aqui com você novamente, um abraço para as pessoas que estão do outro lado aí, que o foco é prevenção. Boa noite, Ivanildo José. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Mauro, Rodrigo. Da última vez eu estava dizendo que a minha mulher não tinha vindo, né? Isso, eu tava lá nos States. Mas hoje ela veio, hoje ela vai estar aqui. Chegou e já está trabalhando, botou para trabalhar, né? É isso aí. Emanuela, grande companheira do Ivanildo José, chegou aí de viagem e está aqui já trabalhando. Isso aí, um beijão para a Emanuela. Bom, vamos fazer o seguinte, né? O Alex está colocando o pastor Alessandro na linha, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Ouvindo a música Canta Coração com o Padre Fábio de Mello. Enquanto isso, você já vai ligando para nós, 3932-1600, ou mandando o seu WhatsApp para o 98371 9681, DDD 11, né? São Paulo, tá ok? Até daqui a pouquinho. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados, a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. A campanha Tocando o Coração, ela visa criar um banco de vagas sociais a custo zero para que as pessoas possam realizar o tratamento, né, para a dependência química. Porque, veja bem, a dependência química é uma doença que é crônica, progressiva, e se não tratada,
pode ser fatal. E existem casos que você precisa realizar internação, porque são casos graves. Pessoas que precisam ser retiradas do convívio social, do meio onde atuam, onde vivem, onde se estabelecem ali seus contatos, para que ela possa ser inserida em um ambiente mais protegido, mais saudável e ter condições de entrar num processo de desintoxicação e, posteriormente, dar início ao seu tratamento. Então, assim, quem não conhece ou quem não tem a experiência de trabalhar com dependência química, imagina que todos os casos são para internar. Não são todos os casos. Mas existe a necessidade de internação? Sim, existe. Uma porcentagem dos pacientes, dos dependentes químicos, precisa de internação. Então, esta é a campanha Tocando o Coração, que por termos muita dificuldade, por termos hoje uma saúde pública desestruturada, mal articulada e com poucos equipamentos de saúde que possam dar condições para esse tipo de tratamento, nós criamos essa campanha para que possamos atender a essas pessoas que não conseguem ou estão excluídas desse processo de tratamento. E hoje a gente está com quem aqui? Com o pessoal, as nossas que está representando essas instituições que aderiram à campanha, né, que é a Casa Dia São Paulo, coordenada, onde o diretor técnico da clínica é o Ivanildo José, o Rodrigo Alves, também terapeuta, que já está há um bom tempo já na área da dependência química, trabalhando em várias instituições, e hoje está lá com o Instituto Nova História em Bugaçu. Também o Mauro Rosa da CT Paz e Amor, né, que está aqui no estúdio também para falar um pouco sobre essa campanha. E eu passo aqui a palavra para o Ivanildo José, para que a gente possa começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, campanha Tocando o Coração. Como se trabalha a internação do dependente químico? Boa noite, Ivanildo. Boa noite, gente. Na verdade, quando a gente pensou na campanha, era por conta de tanta procura que a gente acabava tendo e a gente não conseguia, a gente não estava conseguindo acolher todo esse pessoal. E a minha amizade, com a amizade do Ivanildo de Andrade, aí nós pensamos em pedir ajuda para as comunidades que a gente tinha o conhecimento, né, onde eram nossos amigos e tal. E aí a gente começou a fazer isso, aí começamos a convidar. E como eu sempre digo, eu sempre acho assim, o que eu não puder fazer, eu não vou fazer. Como eu podia fazer uma parte, a primeira parte, então eu fiquei bem tranquilo, né, que algumas pessoas eu ia poder acolher. E aí os amigos vieram, né, como o Mauro lá do CT Paz e Amor, como o Rodrigo lá do Nova História. E eu particularmente eu fico bem satisfeito, né, com tão pouco tempo, e a gente já tem ajudado bastante pessoas, né. É muito importante isso. São coisas que o Estado acaba não fazendo e que nós, né, da sociedade civil, a gente consegue fazer, né? Parar de falar de Estado, que o Estado não faz, que o Estado... E a gente faz. Isso não desobriga o Estado de fazer. Mas nós estamos dizendo para o Estado, nós conseguimos fazer. Nós conseguimos te ajudar. Agora você imagina se ele consegue nos ajudar a ajudar. Aí seria espetacular. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ivanildo. Rodrigo do Instituto Nova História. Como é que vocês estão trabalhando a questão da internação do dependente químico lá no Nova História, né? E como é que foi essa experiência, né, com esse rapaz que foi parar na instituição a partir da campanha Tocando o Coração? Legal, novamente boa noite a todos, né? A gente recebemos o Carlos, né, o Cadu, né, assim foi chamado ao longo do período que ele ficou na instituição Nova História, para poder se fazer um trabalho tocando o coração. Já diz, né, a mensagem, tem que tocar, tem que mover. E o Cadu chegou lá, como todos os acolhidos, eu acredito, dentro das instituições, Casa Dia, né, dentro da comunidade Paz e Amor,
e outras instituições, no caso a nós que somos os parceiros que estamos se mobilizando para fazer esse trabalho, foi desesperador ver aquele rapaz chegando alcoólatra, né? O problema dele era o alcoolismo. Alcoolismo, né? Um alcoólatra onde filho, filha, esposa chegaram tristes, abatidos, desesperados, né? Em busca de uma solução. E onde o acolhimento do Instituto Nova História, junto com a família, né? Com os demais, os acolhidos lá da nossa instituição, o que fez a diferença foi fazer ele se tornar igual a todos, né? No caso, a internação como ele seria uma vaga social. Então tivemos que falar e acolher, né, de uma maneira como todos são acolhidos dentro do Instituto Nova História, sem diferença, todos vivendo a mesma língua, tendo o mesmo atendimento, a mesma fala, o mesmo amor. Então eu vejo que o tratamento para um dependente químico no programa, no caso a campanha a qual nós estamos movimentando, tocando o coração, na verdade acolhemos ele acreditando numa solução, aonde ele passou por esse período, né, de 30 a 45 dias, quase 60 dias ele fechou dentro da unidade. 60 dias? 60 dias aí foi o tempo que ele, junto com a família, junto com a equipe, decidiu, e a gente apoiou a ideia. Hoje a gente está em contato com ele. Teve alguns momentos de crise, alguns momentos que pensou em desistir, e a equipe esteve ali pronto para acolher, junto com a família Nova História, junto com a equipe, o Luciano, o Moacir, junto com toda a equipe técnica que tem lá, né, o Vinícius, né, então a esposa Nena, a psicóloga, então toda a família Nova História ali está preparada para poder receber aquele que está vindo da rua, né? Então a diferença lá hoje, a abordagem para esse programa é exatamente fazer com que seja tratado igual, né? Não sem exceção, né? E focar a vida, focar o tratamento, focar a solução para o mesmo, né? O Rodrigo, como é que você pode, o que você pode dizer assim, se o rapaz, né, se o Cadu não tivesse chegado na Nova História neste momento, não tivesse tido esta oportunidade, o que você acha que, como é que você, pela sua experiência, né, como é que você acha que ele estaria hoje, sem esse processo dessa intervenção que aconteceu? Legal, Ivanildo, essa pergunta é muito sábia. Eu acredito que o Cadu, nada mais, nada menos, ele estaria como outros alcoólatras que se encontram nesse momento, né? Uma família que não tem um telefone, não tem um saquinho de lixo, não tem um telefone que vem no chaveiro, não teria um contato. Eu acredito que ele estaria da mesma forma qual há 45 dias atrás, há 50 dias atrás ele estaria, né? Ele estava, se encontrava, no caso, no uso, né? No caso, sem foco, sem objetivo, sem autoestima, porque é assim que chega um acolhido dentro de alguma instituição. Então eu acredito que o Carlos não seria diferente de muitos. Eu acredito que ele estaria sofrendo, estaria portas fechadas, né? Então não é fácil também conseguir uma porta, um atendimento, e ele buscou alguns apoios, não criticando nenhum órgão público, mas antes dele chegar na instituição Nova História e abrir um período de abstinência, Ivanildo, da Casa Dia, ele passou por alguns acompanhamento CAPS e algumas coisas. Então, tanto é que ele chegou lá tomando uma sequência de medicação. Ele não estava só portando um vício do alcoolismo, ele também estava portando um vício na medicação, para poder resolver o seu caso, e teve, juntamente com a equipe, que fazer esse desmamamento até de medicação. Ele teve que fazer o desmame para poder também entrar no processo e ficar mais adequado. Mas é interessante. Mauro Rosa, e você? Como é que se trabalha o tratamento do dependente químico lá na Paz e Amor? E como é que você... Qual a leitura que você faz da pessoa que chegou lá a partir da campanha? Boa noite, né? A campanha ela é muito bem-vinda, né? Nós acolhemos os residentes, né, que entram na comunidade com um nosso foco maior mesmo, é sempre o respeito pelo ser humano, né? É uma pessoa que sofre, né, que sofre muito na rua, atrapalha a família, né? Então nós costumamos trabalhar com
valorizando o potencial de cada pessoa que tem lá dentro, porque todos os dependentes químicos, alcoólatras, etc., todos têm uma história, né? Existe uma vida ali, existe uma história. É importante que a gente, quando nós escolhemos ele dentro da comunidade, nós trabalhamos com a confiança, né? Com a amizade por ele, né? E com respeito também por ele. E disso aí a gente faz um apoio profissional para ele que se possa sentir valorizando o potencial que ele possa desenvolver e ele perceber que ficar sem uso de droga e de álcool não é tão difícil. O difícil realmente é ele mudar os conceitos dele, né? Não se entregar muito para essa dependência, né? Tanto medicinal, né? Como a dependência química ou alcoólatra. Como que é isso, né? Para a família e para o próprio dependente entender o parar de beber, o parar de usar a substância psicoativa, o parar de usar a substância, a droga, é menos difícil do que mudar seus conceitos. O que é mudar os conceitos, Mauro Rosa, para ajudar as pessoas a entenderem, né, essa recuperação, esse processo de tratamento? A mudança do conceito, né, é o comportamento, né? Essa doença, essa dependência química ou alcoólica, ela é baseada para mim sempre no comportamento, né? Não tem como modificar isso, porque todos os residentes que entram na comunidade, todas as famílias são unânimes em falar olha, ele sem álcool, sem droga, etc, ele é uma excelente pessoa, ele é responsável, trabalhador. Só que quando ele bebe, ele faz isso, ele faz aquilo, né? E para a família, algumas vezes, a família, o codependente, às vezes ele fica pior que o dependente, né? Porque ele espera um milagre. E como essa doença é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? A família imagina que ele possa sair de lá com uma outra pessoa. Ele sai, realmente ele sai por um período. Ele sai bonzinho, ele ajuda, ele colabora em tudo. E a família não consegue compreender que ele precisa de uma atenção também familiar, né? A família é muito importante também nesse processo da recuperação. A família que simplesmente procura uma ajuda e simplesmente para se aliviar do problema, ela não colabora muito, ela perturba um pouco mais, porque depois ela cobra muito do residente, do dependente, né? Eu acho que o Mauro Rosa falou algo que é importante demais ser dito, né? E não só importante, é um dado de realidade. Você disse então que a família tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de compreender esse processo. Com certeza. E ela dificulta, ela torna, às vezes, o tratamento ou até mesmo esse processo mais complicado? Com certeza, isso não tem a menor dúvida, né? A partir do ponto que ela acolhe, né? Ela se livra, não diria se livrar da pessoa, né? Mas que ela imagina que essa pessoa vai melhorar os comportamentos, etc. Ela começa a acariciar novamente a pessoa, né? Então, quando as pessoas vão visitar, então são doces, balas, etc, etc, etc. E o dependente já acredita que está tudo resolvido na vida dele, né? E a família acredita que ele está melhorando por isso. Só que a realidade do portão da comunidade para frente é outra, né? É os tropeços do dia a dia, né? A família imagina que ele vai ser bonzinho, mas o ser humano não muda assim, né? É difícil a gente compreender a mudança assim, porque eu acredito que ficar sem o uso da dependência, da química ou do álcool, ela é mais fácil. O difícil realmente é entender o que o mundo, né, a sociedade, ele cobra de nós lá fora, né? Muito complicado, né? Voltar para a sociedade, né? Se ressocializar, e aí nós temos esse problema. Quando a família não se trata, acaba sendo um fator de risco. Queria complementar, Rodrigo? O que o Mauro colocou aqui é interessante, só para reforçar também a família, né? Nesse período que a família, que o atendido está lá, o acolhido na instituição, na Nova História, também existe o acompanhamento exatamente com a família. Sim. É exatamente a dificuldade da família, Mauro, que eu vejo muitas vezes. O acolhido, ele chega muitas vezes perdido, o processo de adaptação, transição, e a família não passa por esse processo de transição e adaptação. Ela ainda fica presa àquela cena de quando ele chegou na entidade, com choro, com tristeza, aquela imagem triste, né? Uhum. E o acolhido dentro de qualquer instituição que trabalha sério, ele muda os seus conceitos, ele vai começando a entender, poxa, eu estou sendo bem tratado, está valendo a pena, os depoimentos, os testemunhos. A família, muitas vezes, por sofrer sozinha, né, por não ter um apoio, uma informação, e muitas vezes não que tenha, muitas vezes existem alguns recursos, mas a família não abre mão, muitas vezes, dos seus conceitos em viver naquilo que ela gosta de viver, que muitas vezes se prende ao sofrimento. Então, dentro do Instituto Nova História, existe esse acompanhamento uma vez por mês,
para todos os familiares, né, para poder trabalhar esse processo. Não existe um tratamento apenas voltado para o dependente, né? Pensa-se na integralidade dele, incluindo a família. Com todo. Porque, completando, né, o que o Rodrigo diz, é verdade. O dependente, ele começa a aceitar a doença dele, né? E o codependente não consegue aceitar que ele tem um dependente, entendeu? Então é difícil ele entender a dor do outro, né? Ele não viveu porque ele não bebeu, ele não usou droga, então ele não consegue entender o que ele sofre. Ele vê só pessoas se degradando, né? Pessoas se anulando, perdendo moral, perdendo identidade, essas coisas. E ele acredita que colocando dentro de uma comunidade, a pessoa vai se reabilitar totalmente sem esse apoio familiar. Então a família espera eles assim já bonzinhos, né? E não é, a família tem que acompanhar, porque ele tem que ouvir a dor do outro também, né? Então você tem que olhar muito pro outro, para você entender o processo. Esse processo de entendimento de codependente, a comunidade, né? Ela também existe um programa, é semanal, né? Que seriam umas salas que existem no núcleo, né? Que mantém. E são poucos familiares que participam, muito poucos mesmo. O Ivanildo mesmo, né, da Cada Dia, ele mantém uma sala. E eu tive a oportunidade de conhecer também a sala. Então, e são poucas as pessoas que têm uma frequência constante nisso aí, porque chega um ponto e fala assim, ele já parou de usar, ele vai melhorar, ele não consegue ver a família não consegue se enxergar a codependência. Entendi. Ivanildo José, como é que você entende isso? Essa dificuldade da família muitas vezes assumir essa responsabilização também com ela? O que eu penso quando eu me coloco, né? Primeiro eu preciso me colocar no lugar também daquele outro sofredor. E no lugar do outro sofredor, eu também estou acreditando que aquilo vai passar. Que aquilo é só um momento. Porque o cara é bom. Olha, já foi dito isso aqui agora, né? Quando ele está sem beber, quando ele está sem usar droga, ele é um cara bom. O que fica na mente das pessoas não é só o sofrimento, mas também aquilo que aquele sujeito deixou de bom. Então o que ele fica pensando? Puxa, ele vai voltar a ser como ele era. Ele não vai ser aquele cara que está na rua, sujo, fedendo, cheio de berne. Não, ele vai ser aquela pessoa boa. Aquela pessoa que eu conheci. Vários relatos de família que eu ouço que diz assim, mas ele é bom. Nós não mudamos aquilo que nós acreditamos que é bom. Nós só vamos mudar quando nós acreditamos que é ruim. Que aquilo machuca. Mas quando eu digo aquilo é bom, por que eu tenho que mudar? É que nós temos alguns medos, né, de falar determinadas coisas, medos por sermos criticados, medos porque nós não somos assertivos o suficiente, medos por a gente não ser rejeitado, e aí nós vamos começar a ficar cheio de dedos, né? E os dedos matam alguém, e a gente não fala em morte, né? A gente não está pensando em morte. A gente está pensando que o sujeito vai passar por algo e no momento seguinte ele muda. Não, e muitas vezes ele morre. Muitas vezes a família vai dentro do centro de tratamento e chega lá, ela é convencida pelo próprio dependente que ele não precisa mais daquilo. Mas o que ele faz? Ele vai lá e ele diz assim, você lembra que eu trabalhava? Olha, eu vou voltar. Você lembra quando eu estudava? Eu vou voltar. E ele acaba convencendo. Convencendo por quê? Porque a família já não suporta mais sofrer. E aí ela aceita aquilo como bom e tira ele do tratamento. Porque ela não foi lá. Né? Eu defendo que a família, que a família ela precisava ficar internada no mínimo 15 dias para entender o que é. Vamos fazer o seguinte, né? Acho que isso é interessante, porque é complicado, né? Quem trabalha com dependência química, eu tenho aqui ao meu lado aqui 3 pessoas que com certeza aí têm anos e anos de experiência. Sabemos o quanto é importante a família estar inserida no processo. Vou mandar um abraço para o Vinícius José, que está aqui dizendo que
A passagem dele pelo Instituto Nova História mudou a vida dele, né? Então um abraço, tá? Pra você, Vinícius, tá aqui mandando um abraço pro Rodrigo.